Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a palavra do Senhor, amém? Vamos estar aqui louvando a Deus juntamente com os nossos irmãos. Só justificando a minha ausência, eu tive que, durante esse final de semana, trabalhei no sábado, no domingo, e acabei não conseguindo estar aqui. Amém? Os irmãos me perdoam? Vamos nos colocar em pé. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje é um culto de ensino e tem uma palavra que faz um tempinho já que o bom de ficar tem que empregar, você vai guardando a palavra, né? O pastor, às vezes, ele, na obrigação de pregar, sempre fica dependendo de uma palavra nova, mas Deus me colocou essa palavra no coração, uma palavra bem simples, eu não vou gastar muito tempo com vocês. Livro de Gênesis, capítulo 3. Versículo 1. Amém? Eu leio primeiro, a igreja me ajuda, por favor. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E veio a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Vamos repetir o versículo 9, todos juntos, por gentileza? Versículo 9. 1, 2, 3. E Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Feche seus olhos, Pai, nesta noite pedimos perdão pelos nossos pecados.
cubra-nos com teu sangue, dai-nos da tua paz, da tua comunhão, da tua vida e também do teu Espírito Santo. Aqui está a tua palavra, e conforme a orientação do teu Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Pai amado. Te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui, servindo e louvando o teu santo nome. Amém. Os irmãos sempre se dando glória a Deus, glória a Deus, glória. Versículo 9 diz assim: onde estás? Onde estás? Antes de começar a palavra, já faz parte também do que eu vou falar agora, eu quero falar duas coisas. A primeira é que para você conhecer alguém, é preciso você analisar a caminhada da pessoa. E isso demora bastante você analisar o caminhar da pessoa. Você só conhece alguém que diz assim que nós temos que comer 1 quilo de sal, né? Para conhecer alguém. Mas a gente não nos conhecemos de fato direito, porque dependemos do tempo. Então, o tempo agora ele é um aliado para que possamos conhecer alguém. Dizem que para você conhecer alguém é preciso observar a pessoa. Esta é uma das verdades que dizem. A segunda verdade que dizem é sobre: você quer saber quem é a pessoa? É como ela trata as outras pessoas também. Né? Tratamento é algo muito importante. Tem gente muito boa, muito legal, mas o tratamento é terrível, né? A gente até corre de certas pessoas porque sabe que as pessoas são um pouquinho brutas, né? Um pouquinho estúpidas, então acabam fugindo dessas pessoas, né? E quando eu estava olhando para o texto, né, embora o texto fale de pecado, de sofrimento, o prisma que eu quero trazer nesta noite não é somente sobre esse aspecto de terror, de medo, de frustração, mas um prisma, uma ideia de alegria e também de esperança. E quando eu estava olhando para o texto, eu percebi que começa na vida do ser humano uma situação muito complicada, muito triste, até porque Adão e a sua esposa acabaram desobedecendo a Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem estava certo, de quem estava errado. Eu não vou entrar também no mérito das responsabilidades que cada um deveria ter naquele lugar. O fato é que, por conta da liberdade, Deus dá liberdade para todas as pessoas, né? Por conta da liberdade, livre-arbítrio, o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O primeiro pecado foi o pecado de desobediência. Então o homem desobedeceu a Deus, a mulher desobedeceu a Deus, e por conta disso começam então muitos problemas, né? E uma das situações aqui no próprio texto, eles perceberam que estavam nus, pelados, né? E eles tiveram vergonha. E Deus então foi à procura de Adão. Deus foi à procura de Adão. Eu estou só relendo o texto aqui da minha forma, mas vocês já sabem, já lemos aqui. Deus foi à procura de Adão e Deus fez aquela pergunta: onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria ouvir da mente de Adão, da boca de Adão, o que ele tinha feito, até porque na questão da responsabilidade, na questão Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de falar por que nós estamos daquele jeito ou daquela maneira. Deus, ele não é um Deus ditador,
Deus ele pergunta para Adão: onde você está? E Adão começa aqui com as suas justificativas, né? E Deus então ele vai ao encontro do ser humano. Por que Deus ele faz isso? Sabendo onde Adão estava, sabendo a situação de Adão, sabendo o que ele tinha feito. Deus ele faz isso porque ele começa uma tratativa com o homem, porque a partir daquele momento muitas coisas mudariam, e uma das coisas importantes que mudou é o pecado sobre o próprio Adão, sobre a raça humana. Então a responsabilidade aqui começa então neste primeiro casal. Amém? Até aqui vocês estão me entendendo? Amém. Então Deus ele vai atrás de Adão, e Adão se esconde, se escondendo. Deus então começa a tratar. Deus ele tem uma forma de tratamento com o homem. Por quê? Porque o homem, na situação que estava, eu digo homem aqui falando de Adão e Eva, o homem na situação que estava começaria a ter muitos problemas que eles não tinham, que eles não viviam, que eles não sabiam o que era. E um dos problemas que o ser humano tem é a fuga. Adão estava fugindo da presença de Deus, e fugindo da presença de Deus instauraria dentro de si uma tristeza. Hoje algumas pessoas fogem da presença de Deus, mas as pessoas que fogem da presença de Deus, não pensem vocês que elas são felizes, não. São muitas das vezes pessoas amarguradas, pessoas muitas das vezes depressivas, pessoas que colocam a culpa em tudo. Por quê? Porque estão fugindo da presença de Deus. Você pode pensar e dizer assim: mas o meu vizinho, irmão Robson, o meu vizinho é alegre, porque dia de sexta-feira ele abre uma cerveja, né? Ele toma uma e ele liga o som na última altura. O meu vizinho é a pessoa mais alegre que eu conheço, né? Alguém pode dar outros exemplos também, mas o meu outro vizinho lá também, ele é muito feliz, porque ele troca de carro, ele troca de casa, ele troca de esposa, né? E vai trocando, Marquinhos. E tudo isso, meus amados irmãos, é porque as pessoas estão procurando dentro de si trazer aquilo que foi perdido no Éden. O que foi perdido no Éden? A comunhão com Deus. Parece simples e parece fácil, mas todas as vezes que nós perdemos, nós aqui no âmbito geral, todas as vezes que nós perdemos a presença de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é fugir. E essa fuga, Marquinhos, ela faz com que traga à nossa alma uma tristeza. É por isso que algumas pessoas durante a sua vida, elas são viciadas, muitas são viciadas em pornografias, outras são viciadas em comida, né? Ser glutão é pecado também, viu, irmãos? Então, outras pessoas são viciadas em gastar demais, gasta muito, gasta além do limite. Então, tudo isto é resultado daquilo que Adão e Eva perderam no paraíso. Mas Deus estava ali para consertar. Por que Deus estava ali para consertar? Para que o homem não vivesse sob aquela experiência negativa, para que o homem pudesse ter a oportunidade de quê? De ser feliz. Pior coisa que tem é quando a pessoa procura subterfúgio para ser feliz. Procura na bebida, procura no cigarro. Quando a pessoa procura subterfúgio para essa alegria, ela acaba no outro dia sendo uma pessoa frustrada. Digo aqui esses dois elementos, bebida e comida, mas tem tantas coisas aí que também trazem frustração para as nossas vidas. E no final,
o que acontece? No final a gente começa a viver uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida... Você não sabe por que a pessoa é tão infeliz, você não sabe por que a pessoa não esboça uma alegria, um sorriso. Tem gente que você conhece há muito tempo e nunca riu, né? Por quê? É a amargura da vida. Mas será que esse evangelho que Cristo ele quer para as nossas vidas? Alguém diz, não, o evangelho é assim, é sinceridade, eu tenho que ser. Não, irmãos, o evangelho é para você ser feliz, e ser feliz com Jesus. Não tem coisa pior você entrar na igreja e ver os obreiros, tudo com uma cara de delegado, né? Graças a Deus que todo mundo aqui é feliz, né? Tem igreja que eles não voltam mais, Robson, por quê? Eles ficam com medo dos obreiros. Mas vamos ser felizes em Jesus. Não precisamos, olha só, não precisamos seguir o mundo, não precisamos de bebida, não precisamos de nenhum tipo de vício, não precisamos de nenhum tipo de passatempo, não precisamos de nada disso, porque Deus também nos encontra no lugar onde nós estamos. Então, o momento em que você está, é claro que quando Deus disse para onde estás, Deus estava provavelmente, né, os teólogos aí de plantão, provavelmente Deus estava falando a situação dele, não somente o lugar. Olha a situação que você está. Então Deus, ele procura as nossas vidas na nossa situação. Quer dizer que você não vai ficar triste? Vai, irmão, porque é normal. Não tem como não ficar triste. O problema é ser depressivo. O problema é fazer dessa tristeza uma regra de vida. O problema é achar que todo mundo é culpado, inclusive a igreja, inclusive o pastor, inclusive o ministério. E aí a gente vai procurando outras igrejas, outros pastores, outros ministérios. Por quê? Porque lá eu me sinto bem. Lá eu dou risada, a parede é amarela, a parede é vermelha, a parede é preta, né? Lá eu me sinto bem. Mas o que falta na pessoa? Falta paz, falta alegria. Se ela tem alegria, que só vem do Espírito Santo, qualquer lugar que ela está faz bem para ela. Porque não é o lugar que modifica, mas é a pessoa que modifica. É você que modifica o ambiente. Se tivéssemos aqui hoje, pastor Paulo, no culto fúnebre, nivelando aqui o pastor Nilson, todo mundo estaria achando, ele é uma bênção. Por quê? O ambiente faz você muitas das vezes mudar. E você mudando por conta do ambiente, você escolhe ser daquele jeito ou não. É claro que o ambiente faz com que você esteja triste, mas nem sempre nós devemos ser pessoas tristes e amarguradas. Por quê? Porque o crente, ele precisa ter estima de atração no mundo. O que você tem de bom? O que você tem de melhor? Por que você está dando risada? Acabou de perder o emprego, acabou de perder o diagnóstico aqui da tua saúde, da tua vida, diz que você vai morrer daqui a um tempo, mas vocês têm uma alegria que o mundo não tem, e essa alegria é contagiante. As pessoas olham para você, eu quero ir naquela igreja, eu quero conhecer aquele pastor, eu quero conhecer aquele ministério. O que é isso? A lei da atração. Quando você só conta as misérias, as pitangas da vida, as pessoas vão dizer, o quê? Eu vou lá? Não vou não, por quê? Eu prefiro ir lá no centro, não sei do que lá, eu prefiro ir no outro lugar lá, porque lá eu me sinto bem, lá eu tenho passe, lá é isso aqui. Mas a igreja é o chamariz para as pessoas que estão aqui. Sintam-se bem e sintam-se confortáveis e alegres na presença de Deus. Então o clima da igreja não é um clima pesado, não pode ser um clima funesto, não pode ser um clima de amargura. É claro que às vezes nós não estamos naquele dia, no dia de festa, dia de alegria, mas um canta um hino, o outro prega, o outro recolhe oferta, o outro abraça, o outro ora, o outro ajuda, e a igreja vai sendo formada pelo Espírito Santo, na alegria que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Glória a Jesus! E esta é a razão de estarmos aqui. Se tivermos que sair das nossas casas para estar num ambiente triste, funesto, num ambiente pesado, é melhor gastar a nossa vida com os passatempos da vida, porque o ímpio, a pessoa que não vem à
diverte, mas se diverte do jeito dela, da forma dela. Muitos agora estão bebendo, outros agora estão assistindo futebol. Tem jogo hoje? Não sei. Outros estão assistindo futebol, está torcendo pelo seu time, está feliz. Outros estão no shopping, outros estão nas baladas da vida, estão curtindo a vida. Mas quando você vem para a igreja, é uma tristeza sobrenatural. Pelo poder de Deus, Deus te dá alegria, porque a paz do mundo você não tem, mas a verdadeira alegria você tem em Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui entre irmãos, cada um com o seu problema, com a sua situação, mas Deus está cuidando das nossas vidas. Às vezes você vai para a igreja fazendo um diagnóstico. Hoje vai ser ruim porque eu não vou pregar, né? Porque a gente acha que é bom quando a gente prega, né? A gente acha que vai ser bom quando a gente prega. E aí Deus usa o irmão, Deus usa a irmã, e aí tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Às vezes você está desempregado, alguém dentro da igreja, também recursos humanos te ajuda a arrumar um emprego. Às vezes você está com enfermidade, o irmão ora e você sai daqui curado. O que é isso? É a igreja de Jesus em andamento. Glória a Deus, aleluia. Então nesta noite nós precisamos entender que o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele muda, o Evangelho significa boas novas. Às vezes a mesmice traz cansaço e é cansativo as mesmas coisas, mas dentro da igreja, no corpo de Cristo, você não sai vazio. Você sai se você quiser, mas se você quiser sair daqui cheio do Espírito Santo, se você quiser sair daqui diferente da forma como você entrou, depende de você, depende de Deus na tua vida te ajudando, te dando força, capacitando as tuas forças para que você tenha fé e cada dia mais você aumente a sua fé. A igreja de Jesus Cristo não é um monumento, não. A igreja de Jesus Cristo é um lugar onde tem pessoas vivas, onde tem pessoas que se alegram, onde tem pessoas que estão dizendo: olha, está difícil com você e comigo, mas estamos aqui para adorar a Deus. E como é bom servir a Deus, como é bom adorar a Deus. Então Deus pergunta para Adão: onde estás? Onde você está? E às vezes a gente está em situações complicadas e pensamos que estamos fugindo de Deus. E o problema para Adão e também para as nossas vidas é que quando nós começamos nesse estágio, nesse processo, começa a vir a tristeza, começa a vir a amargura, começa a vir aqueles dias de dizer: é tudo do mesmo jeito. Meu avô dizia assim: nada está bom, tudo está bom e nada presta. Nós começamos a dizer essas coisas, começamos a achar que a vida é isso daí mesmo, que o culto é isso daí mesmo, é apenas mais um culto, é apenas mais um momento, e nós começamos a levar uma vida. O mundo, eles têm a sua forma de curtir, e você, quando chega na sua casa, às vezes nem coragem de orar eu tenho e você tem. Ler a Bíblia para que o Espírito Santo reavive a chama dentro de nós. O mundo, eles vão muitas das vezes curtir a vida do jeito deles, da forma deles, mas a igreja, o povo que vem, a igreja física, muitas das vezes sai daqui e muitas das vezes não sabe o que é alegria. Alegria para a gente, muitas pessoas que vêm à igreja e saem da igreja após o culto, alegria é comer uma pizza, é tomar uma Coca-Cola, alegria é se divertir no mundo. Mas eu quero te dizer nesta noite que a alegria é Jesus. O que é Jesus? É o contentamento de Deus na tua vida. Aleluia! Aí você diz: está errado comer? Não está errado você comemorar. Claro que você tem que comemorar a vida, mas saiba que a sua alegria é ter a presença de Deus na tua vida. Então o crente, ele come, ele bebe refrigerante, sem
mas saiba que a alegria dele é Jesus Cristo. A nossa alegria é Jesus Cristo. Deus olha para Adão e pergunta: onde você está? E começa as desculpas e justificativas. Deus estava tratando do homem para que o homem pudesse entender que a forma como Deus estava tratando com o homem era importante. Deus não abandonou Adão. Deus não abandonou o casal. Falou: olha, já que vocês pecaram, então se virem. Essas folhas que vocês fizeram aí para cobrir a nudez vai continuar assim. Não, Deus, Ele foi atrás deste casal para que eles pudessem ter uma vida digna. Não tem coisa pior na história do homem, é ele ter vergonha dele mesmo. Tem pessoas que não entram na igreja porque tem vergonha do seu estado. E quando a igreja ela é contagiante, a pessoa ela tem uma palavra de Deus aonde ela está, e a palavra de Deus vai trabalhando com aquela vida, e de repente a pessoa que está para ouvir a voz de Deus, então a situação da pessoa muda, porque a palavra de Deus ela tem poder e ela é poderosa. Esse estágio que Adão estava era um estágio muito perigoso, porque uma vez pecado para sempre, não tem jeito. Agora o que resta é ser expulso, o que resta é ser abandonado. Mas Deus estava tratando com este casal. Por quê? Porque o plano do inimigo não frustraria o plano de Deus. O inimigo não pensa você, o inimigo quer ver você feliz, quer ver você contente, quer ver você adorando a Deus. Mas todas as vezes que estamos tristes, fugindo da presença de Deus, o inimigo coloca sobre a nossa mente, coloca sobre o nosso ser pensamentos errados, pensamentos fora da presença de Deus. E a maioria, a grande maioria das pessoas que saem da igreja e vão para o mundo, elas culpam Deus, elas culpam a igreja, elas culpam o pastor, elas culpam o ministério. Nada presta, nada está bom, porque o inimigo vai incutindo dentro da vida das pessoas esses pensamentos. Mas Deus, Ele é especialista em relacionamento. Deus, Ele é especialista no estado que nós estamos, no estado que você está. Deus vai até você e pergunta o que você está fazendo aí. Deus começa um tratamento, e nessa tratativa Deus começa a traçar o perfil da humanidade. Para quê? Para que a gente hoje pudéssemos estar aqui, mas não estar aqui com cara de delegado, não estar aqui dizendo está tudo perdido, ninguém presta, ninguém vale a pena. Não, ao contrário, Deus vai atrás desse casal para dizer a esperança para a humanidade, a esperança para você. Só fica triste quem quer, mas quem quer a presença de Deus tem a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está em Jesus. É difícil entender algumas coisas dentro da igreja, a igreja física, porque as pessoas estão querendo ser felizes, mas elas estão procurando outras coisas lá fora. Então Deus, Ele trata do relacionamento, não deixando que Adão pudesse escolher de si mesmo aquilo que faria para ele um pouquinho de menos, vou usar uma expressão aqui errada, mas eu vou usar ela, um pouquinho de menos vergonha. Não. A sequência é essa: comeram do fruto, tiveram vergonha, estavam nus, se esconderam. A sequência é essa. Eu vou comer alguma coisa, mas é mais ou menos isso daí. E Deus vai atrás. Onde está Deus? Deus não é um Deus ausente. Deus está vendo a humanidade. Mas você diz, já que Deus está vendo a humanidade, pastor,
muita gente não vem para a igreja? Porque agora o papel da igreja, o papel de Deus está na igreja, em pregar a palavra de Deus. É pregando a palavra de Deus. A palavra aqui para Adão era o que? Era a palavra de Deus. Não era uma Bíblia que nem você tem, bonitinha, mas era a própria palavra de Deus dizendo aonde você está. Quando Deus começa a dizer isso, a estrutura do homem entende que havia necessidade de ter Deus para resolver aquele problema. A igreja de Jesus Cristo está aqui na terra como canal de Deus para as pessoas que não têm alegria. A igreja de Deus está. A igreja de Deus está cumprindo o papel que é a palavra de Deus. Então, se você vê as pessoas, cada um tem uma forma de evangelizar. Tivemos curso de evangelismo agora, né? Gabriel? Tivemos curso de evangelismo, Gabriel. A igreja tem uma forma de evangelizar. E cada igreja tem um jeito, gente. E aí, cada igreja de uma forma. Não dá como padronizar, não, tem que ser que nem a Assembleia de Deus. Porque aqui a gente faz a barba, não, Deus ele tem a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra. Deus fala aqui, mas Deus também fala na igreja Bola de Neve. Deus fala aqui, mas Ele fala também na Igreja Universal. Deus fala aqui, mas Ele fala na Igreja Deus e Amor. Deus fala aqui, mas Ele fala em qualquer ministério, porque Deus não está preso a cargo em eclesiástico e na igreja. A única coisa que Deus se prende é sobre a sua própria palavra. Em Jeremias diz que Ele vela. O que é velar? É olhar para que a palavra dele cumpra. Deus está olhando a palavra, está pregando a minha palavra, e tem gente que prega até por inveja, está pregando por inveja. Eu dou jus à própria palavra, não é o invejoso, mas é a palavra que está salvando. Então, se você conhece alguém que prega por inveja, é a palavra está fazendo efeito, está fazendo efeito, está fazendo efeito, está fazendo efeito. Não é a palavra da pessoa, mas é a palavra de Deus que faz efeito. Então a igreja precisa de parar de perder pessoas e ganhar pessoas. Como que eu faço isso? Atraindo as pessoas para Cristo, mostrando que o caminho é Jesus e mostrando que nós podemos ser felizes. Quando que você vai dar a última risada? Né? Vai esperar chegar na UTI? Não. Seja feliz, seja suave, seja menos pesado. Às vezes a gente é pesado para todo mundo, porque a gente acha que santidade é isso daí. Estou de paletó, de gravata, estou pregando só isso. Não é isso daí. Não é isso santidade. Tem gente que se esconde atrás disso, atrás do seu ministério, atrás da sua oratória. A santidade não é isso não. Eu lembro um testemunho que o irmão lá de Sapopemba contou, eu termino, pedi uma paciência. O irmão Isidoro, né? Isidoro? Pai da Isadora. Ele falava sobre um irmão que ele sempre criticava a roda gigante. Né? Lembra de São Paulo? Né? Ele não criticava a roda gigante, que era pecado no parquinho, né? Aquilo é pecado, não pode ir na roda gigante, não. E aí, por ironia do destino, ele foi na roda gigante. Porque sempre é assim, né? Quando você critica muita coisa, você vai cair naquilo. Você vai cair naquilo, então fica ligeiro. E aí ele foi na roda gigante, e quando chegou lá em cima, acabou a energia. Daí os irmãos da igreja passaram, o irmão falava da roda gigante aí. Acontece com a gente. Às vezes a gente quer rotar uma santidade, né? Mostrar uma santidade que a gente não tem. E Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa.
Deus, Ele trata as nossas vidas, por quê? Porque a gente tem um período aqui na face da terra. E como a gente tem um período sobre a face da terra, o nosso caminhar é visto não somente pelos nossos irmãos, amigos, familiares, mas o nosso caminhar é visto pelo mundo espiritual, por Deus. Deus está vendo a nossa caminhada. E Deus vendo a nossa caminhada, Ele nos ajuda para que nós não sejamos pessoas infelizes, mas pessoas cheias da graça. O que é graça? Favor imerecido. Glória a Deus. O bom do Evangelho é que o Evangelho nivela todas as pessoas no mesmo patamar. Talvez você está mais crente do que eu hoje, claro, porque você está orando mais, porque você está jejuando mais, porque a tua família está estruturada, mas o caminhar da vida, somente Deus que vai conhecer cada pessoa. É por isso que eu comecei dizendo que duas coisas nós temos que analisar: como é a vida da pessoa e como as pessoas tratam as outras pessoas também. Pode ser que eu me sinta tão santo aqui, que eu comece a tratar a todo mundo como se todo mundo fosse pecador, mas lá na frente Deus está vendo a história da minha vida, então eu tenho que tomar cuidado para tratar bem agora. Não teve um pingo de misericórdia agora, que é misericórdia. Tem gente que é assim, não tem misericórdia de ninguém. Então esse evangelho não é o evangelho de alegria, de felicidade, de paz, mas é o evangelho de condenação. Deus foi atrás deste casal para dar esperança à humanidade. E hoje a humanidade está da forma que está. Por que as pessoas estão assim? Procurando tanto passatempo? Porque a igreja precisa pregar mais, evangelizar mais. A igreja precisa se comprometer mais. Tem igreja, irmãos, que o culto de domingo é 5.000 pessoas, e a gente fica criticando a igreja porque tem 5.000 pessoas, irmão. A gente não tem coragem de trazer uma pessoa aqui no domingo e critica o vizinho que tem 5.000 que está olhando e ouvindo a palavra de Deus. Então vamos fazer a diferença. Se não quer perder, não perca para você também. Porque tem gente que sai daqui e vai para outra igreja. Por que vai? Vai por vários motivos, mas a igreja precisa hoje, nós precisamos ter estratégia. Não é estratégia mundana, não é iluminar a igreja, não, mas nós precisamos da palavra de Deus, da vida das pessoas, para que elas possam ser atraídas e dizer: olha, não precisa ser um príncipe, não precisa ser infeliz, não precisa achar que vai tudo dar errado pelas tuas escolhas e por aquilo que você fez, porque Deus, Ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Alguém fala: não tem nada a ver esse negócio que você está falando. Abre a Bíblia lá, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver lá se tem alguma coisa a ver. Porque tem gente que também vai fazendo parâmetro, vai julgando, né? Teologicamente não estou preocupado com o julgamento. Trouxe a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Vamos ver lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Mas o Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha aí, tem algumas Bíblias que no lugar de gozo está alegria, mas o fruto do Espírito é alegria. Nós temos o fruto desenvolvido, o fruto do Espírito. Quando Adão come daquele fruto, nasce uma natureza carnal. E essa natureza carnal, teologicamente, diz e fala sobre a depravação do ser humano. Mas o versículo 22 diz: o fruto do Espírito é alegria. Alegria. Só tem duas formas de viver no Espírito.
viver pela nossa carnalidade, viver a consequência de Adão e Eva. E nos versículos anteriores ali a Gálatas, não dá mais tempo, fala sobre o fruto sobre as obras da carne. Ou vivemos sobre as obras da carne, ou vivemos sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está completo. Fala assim, mas eu sou nordestino, eu sou filho de nordestino também, filho de pano baiano. Eu sou nordestino, eu sou desse jeito, ninguém muda. Então Deus tem que mudar. É Deus que muda o homem. Tem que mudar o tratamento, irmão Robson. O tratamento das pessoas é importante, para as pessoas estarem aqui. Falar, olha, eu vou lá porque tem aquele irmão que ele é tão bondoso, tão carinhoso. Tem aquele irmão lá que quando eu chego perto dele, dá vontade de ficar o tempo todo com ele, porque tem o fruto do Espírito na vida dele. Agora tem gente que só tem obra da carne. É briga, murmuração, é uma guerra. Então a igreja precisa, palavra doutrinária, a igreja física, ela precisa ver esses pontos para não perder ninguém, para ganhar. Quanto mais ganhar pessoas para Jesus Cristo é bom. Não é para o ministério, não, é para Jesus. Já que é aqui que nós estamos pregando a palavra, então vamos ganhar para estar aqui, amém? Então, seja feliz. Seja feliz em Jesus Cristo, sabendo que a palavra de Deus, ela enriquece e ela corrige qualquer rota, qualquer caminho errado. Como a igreja, ela é diferente. Os melhores funcionários sempre serão, sempre foram funcionários que vieram de dentro de uma igreja.